Vamos lá, questão 3 do quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquela quantidade de gols. X, Y e Z são respectivamente a média, a mediana e a moda dessa distribuição. Então, olha para as alternativas, ele pede uma relação entre a média, a mediana e a moda, tá certo? Então, a média, a mediana e a moda, se elas são iguais, quem é maior do que quem, então é preciso calcular. Só que a gente vai tentar, de alguma forma também, ser um pouco mais esperto e o que puder não ser feito de cálculo, a gente não vai fazer. Bem, primeiro, a interpretação dessa tabela, todas as vezes, se nem de 2010, nesse exercício, ele confunde muita gente pelo seguinte. Bem, se eu fosse, por exemplo, começar pela moda. Bem, a moda são duas colunas numéricas, eu vou observar qual delas. Bem, o que está acontecendo? Diz o seguinte, primeiro você tem que entender a leitura dessa tabela. Perdão, só um minutinho. Bem, a leitura dessa tabela é a seguinte, olha o que está acontecendo aqui. Olha, ao entrar em campo 5 vezes, esse time não marcou gols. Essa é a leitura da tabela. Bom, teve um jogo que esse time entrou em campo e ele marcou 7 gols. Melhorou? Ó, teve, por exemplo, 4 vezes, em 4 partidas que esse time entrou em campo, ele marcou 2 gols. Melhorou? Essa é a leitura da tabela. Então, eu vou começar pela moda, tá? E a moda, neste caso, ela é interpretada aqui, ela é interpretada aqui pela letrinha Z. Z é, respectivamente, aqui, então, a moda. Então, vou escrever aqui no cantinho, vou deixar ela guardada aqui, porque a moda a gente não calcula, vocês estão lembrados? A moda a gente observa. Se a moda é o que mais acontece, então a pergunta é, o que mais aconteceu quando esse time entrou em campo? Bom, quando esse time entrou em campo, o que mais aconteceu foi... Vou fazer o seguinte, você entender. O que menos aconteceu? O que menos aconteceu, ó, foi ele marcar 7 gols. Isso aconteceu uma vez só. Mais uma oportunidade para você tentar entender essa tabela. Então, o que aconteceu? A quantidade de partidas em 5 oportunidades, a maior quantidade de vezes ele não marcou gols. Ou seja, a moda aqui ela vai ser 0. Por quê? Não fazer gols foi o que mais aconteceu quando esse time entra em campo. Beleza? Então eu já sei o Z. Bem, sabendo que o Z vale 0 e que a moda nem mediana vai poder dar um valor negativo, porque aqui eu não estou trabalhando com valores negativos, então digamos que o Z é o menor valor. E como aqui a gente está tentando registrar uma comparação entre esses valores, quem é maior que quem, já vou te adiantar uma coisa. É legal você parar o vídeo agora, mas pausa mesmo. E tente ler aquelas informações e encontrar onde ele diz que o Z ele é o menor de todos. Ele é menor que o X e ele também é menor do que o Y, porque ele vale 0. Percebe? Então já dá para você eliminar alguma coisa ali. Isso eu vou discutir com vocês no final, mas é importante que você pare o vídeo agora para você já começar a ter essa ideia, né? Esse cacuete de resolver exercícios. Então você já tem essas malícias. Então, vai por mim, que juntos a gente vai conseguir aí uma notinha bacana no Enem. Então vamos continuar? Pô, Vitor, eu vou ter que calcular a média. Vou deixar lá para o final. Por que eu vou deixar lá para o final? Eu vou deixar porque a média tem que fazer conta. Já a mediana, vou escolher a cor azul aqui, a mediana é organizar os dados e pegar quem está no meio. Mas que dados eu vou organizar? Eu vou organizar com um pincelzinho mesmo, tá, gente? Porque eu não vou ficar trocando de ferramenta, não. Vamos lá, eu vou organizar os dados assim. Qual foi a menor, se é que isso é uma quantidade de gols marcados? A menor quantidade de gols marcados que ocorreu foi 0. E apareceu quantas vezes? 5 vezes. Bem, o 1 apareceu quantas vezes? O 1 apareceu em 3 ocasiões.
O 2 apareceu. O 2 apareceu em 4 ocasiões. O 3 apareceu em 3 ocasiões. O 4 apareceu só em 2 ocasiões. Olha ele aqui, ó. Ele fez 4 gols em apenas 2 ocasiões. Eu falei que essa tabela era um pouquinho chata de entender. Bem, vamos continuar. O 5 também ele só apareceu 2 vezes, que não é normal um time fazer 5 gols, né? Nem Flamengo. E o 7 ele apareceu apenas uma vez. Além de organizar os dados, né, que é o... Lembra, gente? Lá da aula 1, eu tenho aqui o rol. Além disso, eu consigo dizer agora quem está no meio. Pô, mas quem está no meio? Vamos contar quantas coisas tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. São 20 coisas. É um número par. Então, vou guardar essa continha com vocês aqui, ó. 20 dividido por 2 é para descobrir quem está no meio. Tem que assistir a aula 1. Essa continha dá 10. Então, eu descobri que é o 10º e também o 11º termo, porque quando você tem uma quantidade par de termos, não é uma coisa no centro, são 2 coisas no centro. Então, vamos lá? Vamos contar o 10º e o 11º. Posições 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse é o 10º. E esse aqui é o 11º. E o que a gente faz com o 10º e o 11º? Que por coincidência eles são iguais. No nosso exemplo lá na aula 1 não são. Então a gente tem que fazer o quê? Somar e dividir por 2, que vai dar o próprio 2. Então, o nosso y, reparem, olha, o nosso y, que é a mediana, eu vou colocar ele destacado aqui do lado, então, ó, o nosso y, ele é igual a 2. Está faltando o x. Então, vamos lá? Bem, eu vou apagar isso. O que a gente já fez? Acho que não, cabe aqui. Olha, para poder fazer o cálculo da média, não tem jeito, vai ter que fazer a conta. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? A gente vai ter que somar quantos gols esse time fez, ou seja, qual é a média de gols que esse time fez. Então, pausa o vídeo, mas pausa de verdade. Em 10 segundos você faz essa conta. Quantos gols esse time fez? Bem, então já que você pausou o vídeo e fez a conta, se você somou aqui este grupo de valores, você errou. Por quê? Eu falei que essa tabela era chata, e não é porque o Enem ele é antigo, é que as questões serão fáceis. Reparem. E digo, se você marcou aqui também, perdão, somou a quantidade de gols aqui, você errou. Porque o que significa esta linha dessa tabela? Significa que em 5 partidas ele não fez gol. O que significa esta linha aqui da tabela? Que em 3 partidas ele fez 1 gol. Então, na verdade, ele fez quantos gols? 3. Essa linha da tabela significa que em 4 partidas ele fez 2 gols. Então, na verdade, quantos gols ele fez aqui? Ele fez 8. Então, estou multiplicando aqueles 2 valores. Vamos tentar de novo? Olha, o que significa essa linha? Que em 3 partidas ele fez 3 gols. Então, na verdade, ele fez 9 gols. Mais uma vez, então, a gente acabou de multiplicar. Então, essa linha aqui, em 2 partidas ele fez 4 gols, deu 8. Aqui ele vai fazer um total de 2 partidas, 5 gols, total de 10 gols. E aqui, em uma partida, ele fez 7 gols, então ele fez os 7 mesmo. Eu vou somar na calculadora, porque eu sempre tento que o vídeo fique o mais curto possível, mas eu sou muito detalhista, por isso às vezes ele se alonga um pouquinho. Vamos somar 0 mais 3, mais 8, mais 9, mais 8, mais 10, mais 7. 45 gols esse time marcou. Você tem todo o tempo do mundo agora para poder conferir essa informação, não somatório, mas ficar convencido de que de fato ele marcou 45 gols. Agora ficou fácil.
Se ele marcou 45 gols, em quantas partidas? Quantas partidas esse time jogou? A gente já sabe. Esse time está aqui embaixo, ó, a gente já fez essa análise. Esse time, ele jogou 20 partidas. Então a gente vai dividir agora 45 por 20. Ou se você quiser, daquele jeito, já que você vai ter que dividir, né? 45 dividido por 20. Você vai fazer o seguinte, ao invés de dividir 45 por 20, para ficar mais fácil, faz o seguinte, divide por 2 e divide por 10, porque o 20 não é 2 vezes o 10, então eu vou dividir ele por 2, depois eu vou dividir ele por 10. Então o 45, quando eu divido ele por 2, ele fica na metade, 22,5. Se agora eu quero dividir ele por 10, a vírgula vai andar uma posição, ela vai vir para cá, então vai dar 2,25. Então eu vou colocar aqui no cantinho, vou apagar um pouco de informação, senão não cabe, né, na minha tela. Eu vou colocar aqui agora o valor que eu acabei de encontrar. Não sei se você se perdeu, mas é o meu x, olha. Eu estou calculando o x, porque eu estou calculando a média. Então, vou anotar aqui. O meu x, ele é 2,25. Ele é o maior de todos. Ele é maior que o z e ele é maior que o y. Então, agora, pela última vez, você vai de verdade parar o vídeo para poder descobrir qual que é a resposta certa. Vamos lá? Bem, então eu descobri aqui que o x é o maior de todos. Então aqui, ó, x, ó, o x, quando o sinal está assim, ó, você não vai fazer isso para falar que é 4 e isso para falar que é 7, não. Esse sinal aqui, ó, ele vai ficar sempre apontado para o maior. E essa pontinha aqui, ela vai ficar sempre apontada para o menor. Certo? Então, aqui está escrito, por exemplo, vamos pegar uma... ó, por exemplo, aqui está dizendo, ó, x, aqui, ó, na letra D, ó, x é maior que o z. Verdade. Só que aqui está dizendo que o y é maior que o x. E não é. Então, você procura a resposta certa se você agora passou a entender um pouco melhor esse símbolo. Ó. O x é o maior de todos, de fato. Depois o y é maior do que o z. São apenas esses três a se analisar. Então a resposta certa é a letra E. Beleza, pessoal? Show de bola.